Olá pessoal, vamos à nossa segunda aula sobre espaços vetoriais. Essa segunda aula é um prolongamento da nossa primeira aula, onde a gente começou a discutir o conceito de espaços vetoriais. Deixa eu colocar aqui em tela cheia. Muito bem, nessa aula a gente vai fazer 3 exemplos de outros espaços vetoriais, que não é o plano cartesiano. Na aula passada, só recapitulando aqui, na aula passada a gente definiu o conceito de espaço vetorial, e fez um exemplo de um plano cartesiano, e eu introduzi o espaço Rn. Então nessa aula eu vou recapitular o que a gente chama de espaço vetorial, para vocês lembrarem. Um espaço vetorial é simplesmente um conjunto não vazio, V, no qual eu equipo esse conjunto com 2 operações: soma de vetores e multiplicação por escalar. Eu vou somar o vetor U e V e vou multiplicar o vetor U pelo escalar para o número real alfa. Essas 2 operações devem satisfazer 8 propriedades, que são essas aqui. Certo? A gente viu que o plano cartesiano ele satisfaz essas propriedades com as operações naturais de soma e multiplicação por escalar. Essas operações aqui usuais. N igual a 2 é o plano cartesiano, e quando n é maior do que 2, diferente de 2, ou melhor dizendo, essas operações também induzem aquelas 8 propriedades, e portanto o espaço Rn, equipado com essa operação de soma de vetores e multiplicação por escalar, é de fato um espaço vetorial. Certo? Muito bem. Nessa aula a gente vai estudar outros exemplos de espaços vetoriais. Vamos lá. O segundo exemplo é o espaço das matrizes com m linhas e n colunas. Eu vou denotar então por esse símbolo aqui, como sendo o conjunto de todas as matrizes reais com m linhas e n colunas. Esse obviamente é um conjunto não vazio, e a gente sabe do ensino médio que a gente pode somar matrizes e multiplicar matrizes por números reais, por escalares. E como é que a gente faz isso? As operações naturais são da seguinte forma. Se eu considero aqui 2 matrizes A e B, com entradas A e J, e B e J, onde I varia de 1 até N e J de 1 até N, como é que eu somo as matrizes? É simplesmente você somar as entradas da matriz, que é o que está aqui. E eu multiplico uma matriz por um número real, eu simplesmente multiplico as entradas da matriz A pelo número real alfa. Isso me dá a matriz A mais B, e isso me dá a matriz alfa vezes A. A e B são matrizes, elementos, são objetos desse conjunto, e alfa é um escalar, ou seja, é um número real. Certo? Bom, eu afirmo que com essas operações de soma de vetores e multiplicação por escalar, esse conjunto aqui ele é um espaço vetorial. Repare que, como eu falei na aula passada, os elementos de um espaço vetorial a gente vai chamar de vetores. Tá certo? Nesse caso aqui, os vetores são matrizes, porque o conjunto que eu estou trabalhando é formado por... Os elementos desse conjunto são matrizes, que posso chamar de vetores nesse espaço aqui também, no espaço das matrizes. Então, os elementos de um espaço vetorial a gente chama de vetores. Então, a partir de agora, só lembrando a vocês, os elementos de um espaço vetorial a gente vai chamar de vetores. Ok. Então, essa soma de matrizes aqui e a multiplicação por escalar, ela induz aquelas 8 propriedades. Eu afirmo isso. Vamos verificar então aquelas 8 propriedades, e aí você verifica que, de fato, esse conjunto aqui ele é um espaço vetorial com essas operações de soma de vetores e multiplicação por escalar. Bom, para melhor compreensão, eu vou fazer o caso onde m e n é igual a 2, tá certo? O argumento para m e n diferente de 2 é análogo,
Então vamos lá. Eu vou pegar duas matrizes A e B, com essas entradas aqui, a matriz A, B com essas entradas aqui, e uma matriz C com essas entradas aqui, tá certo? Bom, vamos verificar aquelas 8 propriedades. Primeira propriedade, eu posso reagrupar a soma, né? Bom, quem é a matriz A mais B? E depois somando com C. Quem é essa matriz aqui? Bom, pela definição de soma de matrizes, a matriz, entre parênteses, A mais B mais C, eu posso escrever dessa forma aqui, né? É simplesmente a definição de soma de matrizes. Bom, para cada entrada da matriz, eu posso reagrupar essa soma de números reais, né? Essa linha é obviamente igual a esta linha aqui, de um lado. Por outro lado, esta linha, que é essa matriz aqui, ela é a soma da matriz A com a matriz B mais C. Logo, essa linha aqui é verdade, essa propriedade vale para aquela operação de soma de matrizes que a gente definiu. Segunda propriedade, existe um elemento neutro, que é uma matriz tal que satisfaz essa relação. A mais esse elemento neutro é sempre igual a A para toda a matriz A. Bom, de fato, quem é essa matriz? Quem é o elemento neutro? É simplesmente a matriz nula, cujas entradas são todas iguais a zero. E obviamente que vai satisfazer essa propriedade aqui, né? Outra propriedade é que existe o elemento menos A que satisfaz essa relação. A mais essa matriz menos A é igual ao elemento neutro. Quem é a matriz menos A é simplesmente você multiplicar todos os elementos das entradas da matriz A por menos 1. E aí, obviamente, quando você soma A mais esta matriz aqui, menos A, isso vai te dar a matriz nula. A mais B é igual a B mais A. Isso é óbvio, né? Porque A mais B é igual a esta matriz aqui. Se você pegar uma entrada de uma matriz qualquer, por exemplo, essa primeira, A11 mais B11 também é igual a B11 mais A11. E assim por diante. E assim você faz para todas as outras entradas da matriz. E aí o que vai acontecer? Esta matriz é igual a esta matriz aqui, que é igual, por sua vez, a B mais A. Logo, A mais B é igual a B mais A. Lado esquerdo aqui, outra propriedade, né? Pego dois escalares, alfa e beta. Multiplico beta vezes a matriz A e depois multiplico por alfa. Esta matriz é igual a alfa beta, multiplicação dos números reais, vezes a matriz A. De fato, quem é alfa vezes beta A? É alfa vezes a matriz beta A, que é igual a esta matriz aqui. Eu simplesmente multipliquei as entradas da matriz A pelo número real beta. Ok, mas eu posso tirar o beta para fora, né, dessa matriz. Faço isso e eu obtenho essa linha aqui, que por sua vez é simplesmente igual a alfa beta vezes A. Logo, essa propriedade aqui também é válida. Próxima propriedade, alfa mais beta, números reais, multiplicado por A, eu posso distribuir isso aqui como sendo alfa A mais beta A, onde alfa e beta são números reais e A é uma matriz. Bom, de fato, quem é esta matriz aqui? Eu simplesmente vou multiplicar alfa mais beta vezes esta matriz aqui. Bom, isso aqui é um escalar, isso aqui passa para dentro, né? Ou não pensei para dentro primeiro, mas eu simplesmente distribuir dessa forma, né? Alfa vezes essa matriz vai ficar alfa vezes A mais beta vezes A. E aí não precisa nem passar para dentro, né? Esse número real aqui. Eu simplesmente distribuo essa soma e eu tenho que essa linha é igual a alfa vezes A mais beta vezes A. Próxima propriedade. Alfa vezes A mais B é igual a alfa A mais alfa B. Para alfa, alfa número real e A e B matrizes. Bom, alfa vezes A mais B é quem? É alfa multiplicado pela matriz A mais B, que a gente sabe que é esta matriz aqui. Bom, fixando alfa,
eu sei que esta matriz aqui é a soma, né, da matriz A com B. Logo, eu posso escrever dessa forma aqui. Né? E isso é nada mais é do que alfa A mais alfa B. Por último, 1 vezes A é igual a A. Isto é bastante óbvio, né? Simplesmente vou multiplicar as entradas da matriz A pelo número 1, que aí faz com que 1 vezes A é igual a A, trivialmente. Então, aqui tem um erro de digitação, né? Isso aqui é o A, não é o U, né? Para todo A, matriz real. Isso mostra, então, pessoal, que o conjunto das matrizes de ordem m por n, ele é um espaço vetorial equipado com essas operações de soma de matrizes, operação natural, que a gente estudou no colégio, e multiplicação por escalar, que a gente também aprendeu no colégio. Então, esse conjunto das matrizes reais, ele é um espaço vetorial equipado com essas operações aqui. Vejamos um exemplo um pouco mais diferente, que é um espaço vetorial formado por funções. Então, os objetos, os elementos desse espaço vetorial vão ser funções e não serão números reais, não serão lista de números reais, matrizes, mas serão funções, tá certo? Então vamos lá, eu vou denotar P de NR, o conjunto dos polinômios de grau menor ou igual a n. Certo? Bom, vamos introduzir o conceito de soma de vetores e multiplicação por escalar nesse conjunto aí. Então para isso eu preciso de alguma notação. Nós vamos fixar algumas notações aqui. Eu posso escrever qualquer polinômio, qualquer elemento neste conjunto, qualquer polinômio de grau menor ou igual a n, pode ser escrito dessa forma aqui. Na verdade, esse cara aqui, A0, é o termo independente do polinômio P. A1 multiplica o x, A2 multiplica o x ao quadrado e assim por diante. A n multiplica x elevado a n. Então, genericamente falando, um polinômio, ou melhor, qualquer polinômio nesse conjunto aqui, pode ser escrito genericamente dessa forma, né? Onde os coeficientes desse polinômio são números reais. A0 até o AN são os coeficientes do polinômio P e são números reais. Então isso aqui é uma função de x, é um polinômio de grau menor ou igual a n. Qualquer polinômio de grau menor ou igual a n, ele é totalmente determinado pelos seus coeficientes, né? A0 até o AN. Por exemplo, vou pegar n igual a 3, então esse polinômio aqui é um polinômio de grau 3, né? E ele é determinado pelos seus coeficientes. A0 aqui é o 3, o A1 é o 2, o A2, A0, o A1 é 2, o A3 é menos 5, né? Não, perdão, o A0 é 3, o A1 é 2, né? O A2 é menos 5 e o A3, né, ele é 1 sobre 5, neste exemplo aqui. Né? Neste exemplo, o outro aqui é um outro polinômio, os coeficientes são diferentes, né? O meu termo independente é o menos 2, né? O termo A1 é 0, né? Porque eu não tenho o componente x aqui, né? A variável x, mas sim somente x ao quadrado. Então, este exemplo aqui, os coeficientes do polinômio Q é o A0 igual a menos 2, A1 igual a 0 e o A2 igual a 4. Certo? Portanto, é importante a gente lembrar que qualquer polinômio ele pode ser escrito dessa forma, onde essa lista de números reais, A0 até o AN, são os coeficientes desse polinômio a serem determinados. Por exemplo, nesse caso aqui, P, Q, isso aqui você observa os coeficientes desses dois polinômios, tá certo? Como eu havia falado, né? A0, A1 e A2 e A3 são os coeficientes de P. Né? E para o caso Q, aqui você tem B0
eu sempre mudei de letra, né? B0 é menos 2, B0 igual a 0, B1 igual a 0 e B2 igual a 4. Nesse exemplo Q aqui. Exemplo do polinômio Q. Ok? Muito bem. Como é que a gente soma vetores nesse espaço vetorial, que é o que eu quero mostrar aqui, um espaço vetorial, né? Por enquanto é um conjunto, mas a gente vai mostrar aqui um espaço vetorial. Como é que eu somo polinômios neste conjunto? Bom, se eu tenho um polinômio P e Q, polinômio P com coeficiente A0 até o AN e Q com coeficientes B0 até o BN, e alfa, perdão, é um número real, como é que eu defino soma de vetores? Você define a soma como sendo simplesmente o polinômio P mais Q no ponto X, como somando os coeficientes de P e Q respectivamente. Isso dá origem, então, ao polinômio P mais Q, que é o que está escrito aqui. Repara que eu simplesmente somei os coeficientes de P com Q para cada X fixo. Isso me dá uma função que é o polinômio P mais Q. Então, por exemplo, no slide anterior, o que eu tenho? Eu tenho P, um polinômio de ordem menor, de polinômio de grau 3, que é um polinômio de grau 2. Né? Tem os coeficientes de P e Q, como eu coloquei aqui. Como é que você soma o polinômio P com Q? É simplesmente somar, usar essa fórmula aqui. Né? Eu vou pegar A0 mais somar com B0, pegar A1 e somar com B1, A2 somar com B2, A3 somar com B3. Tá certo? Então isso dá origem a este polinômio aqui, que é a soma dos polinômios P e Q. Como é que a gente define multiplicação por escalar? Bom, multiplicação por escalar é simplesmente eu multiplicar todos os coeficientes de P por alfa. Então, os coeficientes do polinômio alfa P serão alfa A0, alfa A1, alfa A2, 3 pontinhos, alfa AN. Certo? Por exemplo, no slide anterior, a multiplicação do número real 2 pelo polinômio P vai ser simplesmente, o termo independente vai ser 2 vezes 6, o A1 vai ser 2 vezes 0, o A2 vai ser 2 vezes menos 5, e o A3 vai ser 2 vezes 1 quinto. Né? Então, dito isto, o exercício é: mostre que esse conjunto P de N e R, o conjunto de todos os polinômios reais de grau menor ou igual a N, ele pede para você mostrar que isso aqui é um espaço vetorial munido das operações acima. Que operações acima? Das operações de soma de polinômios e multiplicação de um polinômio por um escalar que a gente acabou de definir. Bom, para a gente verificar isso, eu vou fixar polinômios P, Q e R. Esses caras serão polinômios com coeficientes dados respectivamente por essas listas aqui de números. Né? A0 até o AN são os coeficientes de P, B0 até o BN são os coeficientes de Q, C0 até Cn são os coeficientes de R. Bom, a gente precisa o quê? Dado aquelas operações de soma e multiplicação por escalar, eu preciso verificar que aquelas 8 propriedades são válidas. Então a primeira propriedade é que eu posso reagrupar a soma. Vamos verificar isso aqui. Bom, quem é o polinômio Q mais R? Se Q tem coeficientes B0 até Bn e R de C0 até Cn, a soma dos polinômios Q mais R. Aqui tem um erro de digitação, pessoal. Aqui está faltando aqui um x, né? Um x fixado. Q mais R para um x fixado é igual a este polinômio aqui. Repare que os coeficientes do polinômio Q mais R são as somas dos coeficientes de Q e R, que está escrito aqui. Né? Ok, agora eu vou pegar este polinômio e vou somar com o polinômio P. Bom, quando eu somo com o polinômio P, então o polinômio P mais, entre parênteses, Q mais R vai ser igual a esse polinômio aqui. Muito bem, para cada
coeficiente do polinômio P mais entre parênteses Q mais R, eu posso reagrupar essa soma. Então, por exemplo, A0 mais entre parênteses B0 mais C0, eu posso escrever dessa forma aqui. A0 mais B0 e depois somar com C0. Posso fazer isso com todos os coeficientes do polinômio P mais Q mais R. Isso vai gerar, então, essa linha aqui. Por outro lado, esta linha é simplesmente igual a P mais Q entre parênteses mais R. Logo, esta propriedade aqui é válida. Vamos à segunda propriedade. Existe um elemento neutro nesse conjunto, tal que P mais este elemento neutro é igual a P para todo P polinômio de grau menor ou igual a N. Aqui tem um erro de digitação, pessoal, isso aqui é P, né? Não U. De fato, quem será então esse polinômio? É só você tomar a função constante igual a zero, a função nula. Né? Isso é um polinômio e ela satisfaz essa relação aqui. Né? P mais essa função é igual a P para todo P polinômio de grau menor ou igual a N. Vamos a outra. Para cada P existe um vetor, neste caso aqui um polinômio menos P, que realiza essa igualdade aqui. Isso é fácil, né? Porque se P tem coeficientes A0 até o AN, menos P será o polinômio que tem coeficientes menos A0 até menos AN. E obviamente quando você soma P mais menos P, você chega nessa linha aqui, que é igual a zero para todo x. Logo, P mais menos P é igual ao elemento neutro. Ok, pessoal, vou deixar como exercício vocês verificarem as outras propriedades restantes, tá certo? Não é difícil, é bem simples fazer esse exercício. Simplesmente preste atenção na definição aqui que a gente colocou, né, no começo, né? Como é que eu somo vetores e como é que eu multiplico por escalar via essa fórmula aqui. Utilizando essas fórmulas, vocês conseguem verificar todos os outros propriedades de ser um espaço vetorial. Eu vou deixar como exercício. Outro exercício é o seguinte. É um exercício super interessante para realmente verificar se vocês entenderam o conceito de espaço vetorial. O exercício é o seguinte: considere o plano cartesiano R2 equipado das seguintes operações. Se U, V e alfa são números, se U e V são elementos do plano e alfa é um número real, então eu vou definir soma de vetores, não aquela nossa definição que a gente aprendeu no colégio, mas eu vou distorcer um pouco, modificar um pouco essa operação de soma de vetores. Eu vou dizer que U mais V ele é o seguinte vetor: na primeira coordenada x1 mais y1 menos 1. E a segunda coordenada ele é x2 mais y2. Repare que essa primeira coordenada aqui ela é diferente daquela soma natural que a gente aprendeu no colégio. Somar dois objetos, dois vetores no plano cartesiano aqui, o natural é você não ter esse menos 1 aqui. Né? Mas eu vou insistir com esse menos 1 aqui. Eu defino que eu somo vetores dessa forma. Eu posso fazer isso, não tem problema nenhum. E a segunda operação é eu multiplicar um vetor U por um escalar alfa. Na primeira coordenada vai ser alfa x1 menos alfa mais 1, e na segunda é alfa x2. O exercício é mostrar que o R2 é um espaço vetorial equipado com essas duas operações acima. O que vocês têm que fazer? Com essas duas operações acima, vocês têm que mostrar que aqui todos aqueles axiomas de um espaço vetorial, né, são satisfeitas com essas duas operações aqui de soma e multiplicação por escalar. Repare aqui que na multiplicação por escalar, o natural é que
menos alfa mais 1 seja 0. Né? Isso seria o natural. Mas não, eu estou definindo alfa vezes 1 como sendo essa quantidade aqui. Primeira coordenada alfa x1 menos alfa mais 1. E na segunda coordenada alfa x2. Então a afirmação é que esse conjunto ele é um espaço vetorial. Eu vou deixar isso aqui como exercício. Mostrar que este conjunto, o plano cartesiano com essas operações aqui, é um espaço vetorial. Tá certo? Na próxima aula, eu vou resolver esse exercício aqui, que vou deixar para vocês fazerem. Tá certo? Muito bem, pessoal. Eu vou terminar a aula por aqui. Terminar um pouco mais cedo. Eu não estava querendo adiantar muito a matéria, pelo fato de que alguns alunos estão tendo problemas com o Moodle. Então vamos começar devagar essa primeira semana. Tá ok? Preste atenção na lista de exercício 1. Já comecem a se familiarizar com a matéria. Aqueles alunos que não lembram ou não estão familiarizados com a parte de revisão de matrizes e sistemas lineares, por favor leiam o material que eu coloquei, primeiro capítulo do Calioli, né, que é o pré-requisito para a disciplina, tá certo? Álgebra matricial básica é pré-requisito para essa disciplina. Álgebra matricial estudado no ensino médio, não é isso? Muito bem, pessoal, então eu paro por aqui e a gente continua então a nossa aula na próxima semana. Eu vou, como eu havia falado, até o final desta semana eu vou fixar a data da primeira prova. Um abraço.